Seja muito bem-vindo ao nosso devocional com uma vida com propósito, né? Meu nome é Liliane e nós estamos nessa jornada de 40 dias descobrindo os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos no 18º dia, né? E o tema de hoje é Tendo uma Vida em Comum, tá? Então, prepara sua Bíblia, pega sua Bíblia, seu caderno de anotação, um cafezinho, não sei, e vem comigo, vem junto comigo, vamos refletir nessa palavra, porque eu creio que você vai sair daqui transformado, nós seremos transformados durante esse processo, e eu creio que até o final desses 40 dias, nós temos muito o que aprender juntos, beleza? Então vamos lá? Muito obrigada pela água, produção. A produção aqui tá a todo vapor. Então nós vamos começar então. O versículo, já vou começar citando o versículo aqui do nosso capítulo, que é Colossenses 3:5. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Salmo 133:1, que vai dizer o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus vivam unidos, como se todos fossem irmãos. A vida, ela foi feita para ser partilhada. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte de seu significado, do seu significado bíblico, né? Comunhão ou confraternização hoje se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social, comida e diversão. A pergunta: onde você busca comunhão? Aonde você congrega? Significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização, né, que é a comunhão, normalmente significa esperar pelo lanche. Realmente, hoje essa palavra, ela tem agora esse novo significado, né? Se falar de comunhão, a gente já pensa logo, hora de comer. O que a gente vai comer? A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com sacrifícios de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações, né? Amar uns aos outros e etc. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Quando um grupo se torna algo maior do que 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente, o mais pacato. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos e ele podia ter escolhido mais. Porém, sabia que 12 estavam em torno do número máximo de pessoas que um grupo pequeno pode conter para que todos possam participar. E isso para mim agora está fazendo muito sentido, muitas coisas. O corpo de Cristo, assim como seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro de suas igrejas. Seja um grupo de comunhão nos lares, seja uma classe de escola dominical, seja um grupo de estudo bíblico. É ali que ocorre a verdadeira comunhão. E não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a ela. Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos de crentes. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Infelizmente, mesmo estar em um grupo pequeno não lhe garante experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical, bem como grupos pequenos,
ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual é a diferença entre comunhão e a verdadeira e a falsa? Qual é a diferença? Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial. Um papo furado repleto de banalidades. A comunhão verdadeira, ela é genuína, de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre quem é e sobre o que está acontecendo em sua vida. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas e dão a conhecer as suas dúvidas. Admitem seus medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e a oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversão fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Essas atitudes são a morte na verdadeira comunhão. É somente quando somos abertos sobre nossa vida que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Eu vou ler de novo, tá? É somente quando somos abertos sobre a nossa vida que experimentamos a real comunhão. E a Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas não são usadas para esconder As trevas, elas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Mas na luz, nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto coragem quanto humildade. Significa enfrentar seus medos de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque a única maneira de crescer espiritualmente é ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Nós só crescemos assumindo riscos. O mais difícil risco de todos é sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Cara, eu sempre ouvi falar da importância dos pequenos grupos, mas nunca ficou tão claro pra mim como tá ficando agora. E por que da importância de ser pequenos grupos, de não ser uma multidão, de ser pequenos grupos, para que nós possamos de fato encontrar a verdadeira comunhão e que nós possamos expressar a autenticidade que ele está falando aqui, de ter a humildade, da gente poder abrir o nosso interior para o próximo e sermos verdadeiros, né? E compartilhar as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa vida, né? E a partir daí sermos transformados. Eu sei porque nós vivemos muito isso nas células, né? Nos pequenos grupos. E de fato, o que ele está descrevendo aqui é de fato o que eu já vivi. E eu sei o quanto isso é importante. Eu sei o quanto isso tem sido transformador para minha vida, como para a vida de muitas outras pessoas. Que tudo que muitas das vezes a gente precisa é estar ali de frente com o irmão e poder compartilhar ali as nossas dificuldades. E agora isso, de repente, para mim tá fazendo muito sentido. Mas assim, lembrando que não pode ser feito de qualquer jeito. Precisa haver autenticidade. Não pode ser um grupo mascarado, onde está todo mundo vivendo uma vida perfeita, todo mundo bem, tudo certo, tudo ok. Não, precisa haver autenticidade.
As pessoas precisam encontrar no grupo a liberdade de poder compartilhar suas dificuldades, de poder compartilhar as suas fraquezas. Né? Vamos continuar aqui. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Beber uma água, tá? Todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo, atendimento e honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e entre si. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. A compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. A compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. A paixão diz: compreendendo o que você está passando, o que você sente não é estranho ou absurdo. Hoje em dia, algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos: a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo para sentir compaixão do outro. Ou ainda estamos preocupados com a nossa mágoa e autopiedade. Mágoas e a autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Existem diferentes níveis de comunhão e cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são a comunhão de colaboração e a comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto. Em um nível mais profundo está a comunhão de serviço, como quando ministramos em conjunto em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento, quando entramos na dor e no sofrimento uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que, ao redor do mundo, estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável. Mesmo quando Deus parece distante, foi disso que Jó necessitou
necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é uma situação que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas são apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos e precisamos de ajuda para voltar a caminhar. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar disposto a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta: jamais guardem rancor, porque amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros. Quando ficamos juntos por algum tempo, às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer. Mas de qualquer forma, são necessárias, enormes, a quantidade de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia fala que você precisa ter consideração para com a falta uns dos outros e perdoar os que lhe ofenderam. Lembre-se, assim como o Senhor lhe perdoou, você deve perdoar os outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdia com os outros. E lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer: usar a sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou encontrar a solução. Você não tem como buscar a ambos. Muitas pessoas relutam e mostram misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão, ele deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa perdido por ele. A confiança deve ser reconstruída como o transcurso do tempo. Confiança exige antecedentes. Se o magoam repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não se espera que você volte a confiar imediatamente ou que você continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo pequeno que ofereça tanto encorajamento como prestação de contas mútuos. Existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um grupo pequeno. Comprometido com a verdadeira comunhão, essa é uma parte essencial da sua vida cristã, que não pode ser ignorada. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar comunhão. Se você não fez parte de um grupo ou de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunhão com os outros crentes. Mas espero que esse capítulo tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão, a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Nós falamos disso no último capítulo e nós seguimos nesse reforçando isso. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos feitos, o nosso subconsciente busca por quê? Por tribos, né? Como uma forma de proteção mesmo. Eu vou deixar aqui o tema, né? O tema para reflexão. Preciso de outra pessoa, preciso de outras pessoas em minha vida. Um versículo para memorizar. Compartilhe os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. E uma pergunta para meditar
é: que passo eu posso dar hoje para me unir ao outro crente de forma mais íntima e verdadeira? Eu confesso para você que uma das formas que eu mais conquistei intimidade com o Senhor, de sentir a pureza do Espírito vindo sobre mim, foram os momentos que eu decidi ser verdadeira comigo mesmo, ser verdadeira com o meu irmão, certo? Cara, eu acho que ele descreveu aqui da melhor maneira, né? Como que nós devemos nos posicionar como cristãos. Se não há transparência, se não há verdade, não tem como você ser visto como um cristão, não tem como você ser reconhecido como um cristão. O que marca a vida de um cristão, o que marca o posicionamento, o comportamento de um cristão, o que faz um cristão chamar a atenção, né, de Deus para si e se tornar uma referência para outras pessoas, é quando de fato ele mostra ali a sua verdadeira face, né, a sua verdade, a sua transparência. Por que eu tô falando isso? É muito comum a gente enxergar por aí, principalmente líderes, que colocam ali sobre eles uma capa, uma máscara de perfeição. E a todo momento estão tentando mostrar ali para os liderados ou para aqueles que o ouvem, que o assistem, que existe essa máscara, que a pessoa não sofre, que a pessoa não chora, que a pessoa não passa por dificuldades, que ela não passa por provações, que ela não passa por tribulações. E isso para mim é um dos maiores erros que um ser humano pode cometer, que um cristão pode cometer. É quando ele começa a se esconder atrás dessa máscara, principalmente pro grupo de liderados que ele tem ali. Porque para aqueles liderados, o pensamento vem, cara, é quase impossível ter a vida desse cara, porque ele é sempre muito perfeito. Ele faz as coisas sempre muito certo. Como que eu não consigo ser igual a essa pessoa, ela é muito perfeita. Esse é um dos pontos um dos pensamentos que ele provoca naquele grupo. E o segundo pensamento é, cara, isso tá muito fora da realidade. A única forma de você se conectar com o seu próximo, de fato você gerar transformação nele, é quando você começa a mostrar a tua fraqueza. Você na sua posição de líder, quando você começa a compartilhar as tuas fraquezas, mostrar quem você é, não como uma pessoa que está ali numa posição acima, uma posição superior, como se você fosse alguém diferente, né, que carregasse algo diferente. Deus tem um chamado individual para cada um, mas todos nós somos humanos. Não existe nenhum ser humano melhor que o outro, no sentido de assim, mais santo que o outro. Todos nós somos pecadores, e quando nós sentamos frente a frente aos nossos irmãos e partilhamos as nossas fraquezas e compartilhamos as nossas dificuldades, automaticamente a gente consegue o que? Encontrar o que é a comunhão. Conseguimos fazer comunhão, conseguimos dividir os nossos fardos, conseguimos compartilhar as nossas fraquezas uns com os outros, chorar com os que choram, como a Bíblia mesmo fala. E aí sim eu consigo gerar transformação. Eu posso ser transformado e consigo gerar transformação para com o meu próximo. Então, se não há transparência, se não há clareza, se você não tem um grupo no qual você pode ter essa liberdade de partilhar uns com os outros, de oferecer essa liberdade para que a pessoa possa se abrir e para que ela possa ali identificar em você como uma pessoa humana também que erra, vai ser muito difícil que essa pessoa ela consiga ser tocada e ter ali a sua vida transformada. Então hoje eu entendo a importância disso. Hoje eu entendo, né? Ainda mais quando ele fala assim sobre a questão da quantidade de pessoas, né? Porque eu já participei de grupos, gente, que a maior preocupação era deixar o lugar cheio, sabe? Você tem que deixar a célula lotada, você tem que bater meta, né? E quando ele fala aqui da questão de simplesmente o propósito e o objetivo de ser grupos pequenos, não que você não vá multiplicar a sua célula. O propósito é que ela cresça, que isso cresça e se espalhe. Mas o foco nunca é ter aquele monte de gente num ambiente. Porque onde há muitas pessoas, você não consegue se conectar com ninguém.
Então, para que de fato aconteça a comunhão, é necessário que seja ali um pequeno grupo, para que de fato aconteça o quê? Conexão, comunhão e transformação na vida uns dos outros. E isso hoje para mim ficou claro. Então, que essa mensagem que possa ter trazido algo para você, que você possa ir onde você está na sua casa, leia de novo, né? Pega o link, leia de novo, medita nisso, reflita nisso, traz aqui para mim o que isso pode ter gerado na sua vida. Deixa nos comentários também o que isso que isso gerou na sua vida, né? Qual foi o sentimento, qual foi o insight, qual foi a transformação, né? O que essa mensagem trouxe de reflexão para sua vida. Amém? E diante disso, é isso. E essa foi a nossa reflexão de hoje. E se essa palavra falou com você, eu vou pedir para que você deixe escrito aqui no comentário a palavra comunhão. E a palavra de hoje é comunhão. E isso é só para eu ter certeza que você está caminhando comigo até o final dessa jornada, que você está acompanhando o vídeo até o final. Então comenta aí, coloca aí nos comentários a palavra comunhão para eu saber que você assistiu até aqui comigo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder o vídeo de amanhã, tá? E compartilha com alguém que você ama, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá? E a gente se vê. Até amanhã.